prazer, eu sou Mariana Reis e esse é mais um programa Caminhos da Educação. Aqui a gente conversa e fica por dentro de tudo o que acontece na educação da nossa querida Feira de Santana. E no programa de hoje, quando pensamos no desenvolvimento de uma criança, é comum olharmos para a escola, para os professores e para a aprendizagem. Mas existe um fato que influencia diretamente esse processo: a saúde mental das famílias. Pais e mães enfrentam cada dia mais uma rotina mais desafiadora, conciliando o trabalho, responsabilidades e a educação dos filhos. E quando os adultos estão sobrecarregados emocionalmente, toda a dinâmica familiar pode ser afetada. Como o bem-estar da família interfere no comportamento, no aprendizado e no desenvolvimento das crianças? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, recebendo a psicóloga Juliana Leal. Mas antes disso, vamos para o nosso Pausa na Dica. E agora no nosso Pausa na Dica, a nossa dica de hoje é o Dia da Gratidão. Uma vez por semana, você vai reunir a sua família por alguns minutos e convide cada pessoa a compartilhar algo de bom que aconteceu durante os últimos dias e agradecer por esse momento. Esse hábito, ele fortalece vínculos, estimula o diálogo e ajuda as crianças e os adultos a desenvolverem um olhar mais positivo para o dia a dia, mesmo diante dos desafios. Então, fica a dica para você colocar em prática e agora vamos para o nosso momento entrevista com a nossa convidada de hoje. E no programa de hoje, a nossa convidada é Juliana Leal. Julie é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com capacitação em saúde mental perinatal e pós-graduanda em psicologia da parentalidade e desenvolvimento familiar. Currículo extenso! Júlia, ela atua há 3 anos e meio acompanhando mães e famílias e também possui experiência como psicóloga infantil. Seu trabalho é voltado ao fortalecimento da saúde mental familiar e seus impactos no desenvolvimento das crianças. Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Educação, Júlia. Obrigada, Mari. E para começar, se apresente um pouco para quem está em casa e conta um pouco para a gente como foi que a psicóloga entrou na sua vida, a psicologia entrou na sua vida. Bom, meu nome é Juliana, né? Eu me denomino psicóloga de mães. É mais fácil do que psicóloga perinatal, psicóloga obstétrica, enfim. Sim. A psicologia entrou na minha vida, eu era muito novinha, eu tinha 17 anos ainda. E aí eu entrei na faculdade, não tinha expectativa nenhuma, nunca tinha pesquisado sobre a área, foi uma coincidência. Mas foi uma feliz coincidência, né? Eu me apaixonei já nas primeiras aulas. E desde então eu sempre tive muito interesse, tanto na temática da psicologia infantil, quanto fui me descobrindo, né, ao longo da graduação na questão da maternidade, né? Eu atuava muito com crianças atípicas, então Sim. especialmente autismo, TDAH, enfim. E eu via muito as mães passando por muitas dificuldades, né? Dificuldades de apoio emocional, de saúde mental, enfim. E essa foi uma das razões também para migrar, né, a minha atuação das crianças para as mamães. Perfeito. Hoje muitos pais, eles vivem sobrecarregados, né? As mães, eu acredito, em especial por toda a jornada dupla, tripla. E dividindo o tempo, né, entre o trabalho, a casa e a educação dos filhos. Como essa rotina acaba refletindo no comportamento das crianças? Hoje a gente vive numa sociedade que é a sociedade da produção, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Sim. E eu sinto muito o impacto disso na minha vida. Quando o Zeca fez 6 meses, eu precisava voltar ao trabalho presencial e eu não consegui retornar. Então, assim, para mim foi o fim da psicologia infantil, mas também foi o início, o começo, né, dessa transição de carreira para só atender mães. Mas eu sentia muito a pressão social de você precisa ser produtiva. Se você não está trabalhando fora, você precisa dar conta de tudo dentro de casa. E isso é algo que não é dito tão explicitamente, tá? Então, assim, a gente está sempre precisando ser produtivo, né? Independente de ser no trabalho ou em casa, mas existe sempre essa cobrança pela produtividade. E aí, isso acaba impactando por quê?
Hoje, as mulheres, geralmente, elas não estão só em casa, especialmente as mulheres. Elas também têm o trabalho fora, ou trabalham home office, como é o meu caso, e isso vai acumulando uma quantidade de funções que prejudica muito a nossa saúde mental, né? Eu digo que a sobrecarga materna, ela é muito invisível. São coisas que, por exemplo, talvez você não consiga notar, não consiga perceber, mas que a gente sente. Então, tem o dia de cortar a unha da criança. É um dia desgastante, porque eles choram, eles gritam, eles não gostam. Tem o dia de levar para cortar o cabelo. Tem o dia do pediatra. Então, assim, são muitas funções que vão sendo ali sobrepostas umas às outras. Então, eu tô aqui com você nesse momento, mas eu já tô pensando, quando eu chegar em casa, eu preciso fazer isso, isso e isso. E tudo isso vai fazendo com que a saúde mental da mãe vai sendo minada e a pessoa que não tem saúde mental para cuidar, não consegue cuidar de si, como é que ela vai cuidar do outro, né? E aí entram as crianças que muitas vezes têm uma educação terceirizada, hoje a gente vê muito isso na questão das escolas, e digo isso com propriedade porque já estive lá dentro também, né? Hoje não se vê mais a escola como uma instituição de ensino, mas como um local para educar e formar essas crianças para a sociedade. Perfeito, Julie. É comum a gente ouvir, né, de professores dizendo que algumas crianças chegam à escola cansadas, ansiosas ou com dificuldade para lidar com limites e frustrações. O que isso revela sobre o ambiente familiar, ao seu ver, como psicóloga de mães e também tendo a experiência já com a psicologia infantil? Educar dá trabalho. Né? Educar exige um nível de regulação emocional, de controle emocional muito alto. E, infelizmente, hoje a maioria, não sei se a maioria, mas uma grande parte das famílias não tem esse controle, né? É muito difícil, por exemplo, quando a criança quer algo, vamos supor o shopping, né? Vamos trazer esse ambiente social. Tô no shopping, passei ali pela loja de brinquedos, meu filho viu um brinquedo. E meu filho se jogou no chão, começou a chorar desesperadamente porque ele quer o brinquedo. O que é mais fácil? Eu ir lá e comprar o brinquedo e dar pro meu filho e encerrar a birra? Ou, primeiro, eu aguentar os olhares, né, das pessoas, eu passar ali, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, tentando controlar as reações do meu filho, tentando acalmar, tentando acolher. Muitas vezes a gente nem tem esse tempo todo, né? Então é muito mais fácil oferecer o objeto, oferecer o item, do que, de fato, fazer esse manejo. E isso está muito relacionado com a produtividade. A partir do momento que eu compenso o meu filho, muitas vezes pelas ausências ou pela necessidade de estar muitas horas fora, né? Eu ofereço, por exemplo, uma tela para evitar uma birra, ou eu ofereço um objeto para evitar uma birra, isso faz com que o meu filho entenda que ele vai ter o que ele quer a hora que ele quer. Daí ele chega no ambiente social, que é a escola, né, que é o primeiro ambiente assim, mais com outras pessoas que não da família. Meu filho vai entender que em casa eu tenho, então aqui eu também vou ter. Eu quero brincar com o brinquedo X, mas é de fulaninho, ou fulaninho tá brincando, mas eu quero esse brinquedo. E eu tenho isso em casa. Então ele vai entender que ele também vai poder fazer isso nesse ambiente. Com relação à ansiedade, nós temos visto cada vez mais crianças ansiosas, nós temos visto cada vez mais crianças com depressão, por conta do contexto familiar. As famílias vivem hoje uma situação de desequilíbrio emocional muito grande. Então, existe a compensação, como eu já trouxe, ou existe a punição muito intensa, né, de, olha, você não vai ter direito a nada, você não vai fazer nada, enfim. E existe também, novamente, trazendo esse tópico, que é um tópico muito sensível, mas que precisa ser dito, a exposição a telas. Sim. A tela, hoje, e a gente fala sobre isso como adulto, né? Isso já mexe muito com a gente. A tela, ela libera uma quantidade de dopamina, que é um hormônio, assim, de euforia, de bem-estar, de animação. Mas num nível que é semelhante ao uso de drogas, né? Dependendo do tempo que a gente fica ali conectado. O cérebro da criança, especialmente nos 2 primeiros anos, nos 3 primeiros, perdão, é o período em que o cérebro está em maior desenvolvimento. Então ele praticamente duplica de tamanho nesse período.
a criança que é exposta a uma tela 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, ela vai ter uma quantidade de dopamina tão grande sendo liberada que no momento que ela não estiver na tela, ela vai ficar ansiosa. É como uma crise de abstinência mesmo. Sim. Então, existem todas as questões relacionadas ao social, né, à família mesmo, como a dinâmica familiar, mas também existe muito hoje essa questão da quantidade de horas que as crianças passam na tela. Perfeito, Julie. Muitas vezes, né, os pais acabam acreditando que educar é garantir uma boa escola. E como você falou anteriormente, traz aquele ponto da educação terceirizada, né? Para você, como psicóloga, onde termina o papel da escola e onde começa a responsabilidade familiar? Eu acredito que o papel da escola, ele é um papel formativo, no sentido de trazer o conteúdo, né, que precisa ser aprendido, mas a família tem o papel da educação para a criança conviver em sociedade. Então, vamos lá, trazendo novamente a questão do meu filho. Meu filho tem 1 ano e 2 meses e ele começou com a questão do bater agora, né? Que é natural do desenvolvimento da criança. Porém, né, não é porque ele tem 1 ano e 2 meses que eu vou deixar ele sair batendo. Sim. Então, esse é o papel da família. Eu preciso ensinar o meu filho o que é correto e o que não é correto. Então, ele vem pra me bater, eu seguro a mãozinha, tiro a mãozinha e falo, você não vai me bater. E eu ensino o comportamento alternativo, que é carinho. Eu pego a mão dele, carinho. Ele vai aprender de primeira, Mari? Não vai, né? Ele vai aprender em 1 mês? Não vai, até porque o cérebro dele ainda não tem maturidade para isso. Sim. Mas esse é o meu papel enquanto mãe. E ainda nesse assunto, né? Existe algum comportamento dos adultos que, sem perceber, acaba dificultando o desenvolvimento emocional das crianças? Eu acho que a principal questão hoje é não dar autonomia. A criança, ela muitas vezes vai querer fazer algumas coisas e o adulto não vai deixar, com medo de se machucar, com medo, enfim. Mas vamos lá, subir uma escada ou subir nessa poltrona, né? Meu filho, ele tem a mania de ficar tentando escalar as coisas. Por muito tempo, eu ficava com medo dele cair e bater a cabeça, que eu notei que fez com que ele sentisse medo de fazer isso. Então, isso dificulta o desenvolvimento do meu filho. Ele não consegue fazer as coisas sozinho, porque eu tô ali o tempo todo segurando. Eu tô ali o tempo todo fazendo por ele. Então, eu acho que esse comportamento do adulto de não deixar as crianças fazerem as coisas por si só, mesmo que não faça perfeito, por exemplo, uma criança de 5 anos, ela já consegue arrumar a cama dela. Sim. Não vai ser como a mãe faria, não vai ser daquela maneira, né, perfeito, mas é algo que ela já tem capacidade de fazer. Se eu faço sempre por ele, como é que ele vai aprender a fazer aquilo bonitinho? A aprendizagem, ela é muito treino. É repetição. Então, hoje, se meu filho começa a arrumar a caminha dele hoje, vai estar horrível, né? O lençol todo torto, enfim. Daqui a 1 mês, como é que vai estar? Já vai estar melhor, né? Lavar a louça, mesma coisa. Vou ensinando, vou mostrando, ficou um pedacinho de leite aqui, você precisa limpar. E aos poucos, esse comportamento ele vai evoluindo. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Dar autonomia às nossas crianças, favorecer o comportamento delas de serem adultos funcionais. A conversa tá boa, mas vamos para o nosso intervalo. Não saia daí, hein, que é rapidinho. Voltamos e no programa de hoje estamos recebendo a psicóloga Juliana Leal e conversando um pouco em como a saúde emocional dos pais influenciam diretamente na saúde emocional e na formação das nossas crianças. E para os pais, como lidar, né, como ensinar os filhos a lidar com as frustrações sem resolver todos os problemas para eles? Acho que entra muito nessa questão da autonomia, né? Permitindo que eles se frustrem. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que as famílias têm hoje. E eu digo isso como mãe. É muito difícil ver meu filho chorar, né? É muito difícil ver meu filho querer alguma coisa e não poder dar naquele momento.
E assim, falando biologicamente mesmo, o cérebro da mãe, ele tá programado para sentir o choro da criança. Então, se você ouvir meu filho chorando, Mari, a sua reação nunca vai ser igual à minha, né? Eu vou ter uma reação emocional muito forte, uma reação fisiológica muito forte. Mas eu preciso permitir que ele tenha pequenas frustrações, eu preciso permitir que ele passe por momentos de privações, porque na vida adulta e no convívio social, infelizmente, né, ou felizmente, essa é uma realidade. Eu não tenho tudo o que eu quero na hora que eu quero. Você não tem tudo que você quer na hora que você quer. Sim. Se a gente não ensina a criança que você vai querer brincar com essa xícara, mas isso aqui quebra e te machuca, ele não vai entender que ele não pode, entende? Então, é isso, né? É permitir, mas acolher. Quando meu filho quer alguma coisa que eu não dou, ele começa a chorar, eu pego, eu abraço, quando não é isso que ele quer, né? Sim. Eu pego, eu abraço, eu falo, tá tudo bem, nananã, distraio, 5 segundos depois tá tudo bem. Então, quanto antes a gente começa também a fazer esse tipo de trabalho com eles, a manejar esse tipo de comportamento, mais fácil vai ser. Você pegar uma criança de 10 anos que já tá acostumada, né, a ter tudo na mão, lógico que o trabalho vai ser um pouquinho mais puxado. Sim. Mas é necessário. Sim. Quando uma criança ela muda de comportamento ou apresenta dificuldades na escola, os pais costumam olhar para ela, costumam olhar diretamente para ela, né? Mas será que essa mudança de comportamento não está ligada ao ambiente, na sua percepção como profissional? O ambiente, ele é um dos fatores que modela o comportamento, né? A gente fala em biologia, então é genética, mas especialmente o ambiente. Inclusive, tem transtornos que eles existem ali geneticamente falando, tem os genes, mas eles só vão se manifestar a depender do ambiente que a criança viva. Sim. Então, assim, existem situações em que a mudança comportamental, ela pode não estar ligada com a família, mas com o ambiente escolar, com bullying, enfim. Sim. Mas muitas das vezes está, sim, relacionado à família. Por exemplo, um pai e uma mãe que se divorciam, uma relação estremecida, uma relação em que papai e mamãe saem para trabalhar às 7 horas da manhã, voltam 9 horas da noite, e essa criança passa o dia inteiro com outras pessoas. Então, tudo isso vai modelar o comportamento e a forma com que eu me relaciono com o mundo. Certeza. E as redes sociais, né? A rotina acelerada, a cobrança de dar conta em tudo, tem aumentado o adoecimento emocional das famílias. Como encontrar um equilíbrio? Terapia. De fato, a resposta é essa. Terapia. Não, brincadeira. Existem algumas coisas, assim, eu acho que a terapia é extremamente importante Sim. para esse tópico em específico. Por quê? A sociedade não vai deixar de cobrar. Né? Quando a gente não tem estratégias muito bem consolidadas de como lidar com essas nossas emoções e com essa cobrança, é muito difícil conseguir manter um equilíbrio. Mas hoje, especialmente, né, em sessão com os meus pacientes, eu falo sobre escolher conscientemente o pratinho que vai ser guardado no armário. A gente fala de equilibrar pratos, né? De equilibrar a vida familiar, de equilibrar a maternidade, de equilibrar o trabalho, de equilibrar o trabalho doméstico, mas é humanamente impossível uma pessoa só dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Hoje, como é que eu faço na minha vida? Depois de muita terapia, viu, gente? Como é que eu faço? Tem um dia, hoje, por exemplo, foi um dia que eu saí muito cedo. Então, hoje, o pratinho do trabalho, ele se sobressaiu, né? Eu ainda não vi meu filho acordado hoje, vou chegar em casa, ele vai estar muito animado para me ver, e provavelmente eu não vou conseguir fazer outras coisas. Conscientemente, o que é que eu vou fazer? A casa fica para depois. Né? O restante do trabalho, que obviamente eu sempre vou ter algo para entregar, fica para depois. Hoje, os pratinhos a serem equilibrados foram o pratinho do trabalho pela manhã e pela tarde a atenção ao meu filho. Talvez hoje eu não consiga ir treinar, enfim. Mas essa é uma estratégia que eu utilizo hoje, agora, né? Tendo já, sei lá, acho que eu já voltei pra terapia, já fiz terapia em diversos momentos, mas já tem quase uns 6, 7 meses que eu retornei. Então, depois de todo esse período, depois de muito me cobrar, depois de muito me sentir ansiosa, hoje eu consigo desenvolver esse tipo de recurso. Mas, muitas vezes, caminhando sozinha, né, essa mulher ela não vai conseguir fazer isso de uma forma saudável. Sim. Existe alguma atitude simples que pode ser incorporada à rotina da família
e que faz uma grande diferença no desenvolvimento emocional das crianças e também das mães. Tempo de qualidade, por favor. Não é o dia inteiro. Eu passo a maior parte dos dias com o meu filho. Sim. Eu não tenho todos os dias, 24 horas por dia de qualidade com ele. Eu Sim. trabalho enquanto ele está em casa. Então eu fico muito no tablet, eu fico muito no celular, eu fico muito conversando com outras pessoas enquanto ele está ali. Mas é importante ter um tempo para eles, não só com ele. Então, sem tela, sem interrupção, é o nosso momento. Eu coloco uma música, ou eu só deito com ele, ou eu sento no chão e vou brincar de fato com ele. Essa é uma atitude que a gente tem pouquíssimo hoje, por conta das demandas, por conta da necessidade de produção, mas que é essencial para que as crianças elas desenvolvam o que a gente chama de apego seguro, né? É o sentimento de ela não vai estar ali o tempo inteiro, ela precisa sair, precisa fazer outras coisas, mas eu sei que ela vai retornar para mim. E ela vai retornar emocionalmente disponível. Entende? Então a criança ela desenvolve o senso de segurança. A minha mãe não vai estar disponível todo o tempo, mas ela vai ter um tempo que é só meu. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento emocional e também para que essa mãe se sinta mais vinculada a esse filho, né? Com certeza. Acho que é o que, de fato, guarda memórias, né? Nossas Exatamente. memórias afetivas, constrói as nossas memórias afetivas, melhor dizendo. Júlia, ao longo da sua experiência como psicóloga, houve alguma história que te marcou e que mostrou como uma mudança na postura dos pais transformou também a vida de uma criança? Tem muitas histórias, né? Acho que isso veio especialmente de quando eu trabalhava com psicologia infantil. Mas tem uma criança em específico, ela foi uma das primeiras crianças que eu acompanhei, eu ainda estava na faculdade. Eu era acompanhante terapêutica dela, não era psicóloga. E eu fazia toda a aplicação, né? Ela é autista, então eu fazia a aplicação da ciência ABA. A gente termina o atendimento e existe o feedback. Então eu falava para os pais: fulano, foi trabalhado isso, isso e isso com fulaninha. Eu gostaria que você fizesse isso e isso em casa. Que você fortalecesse esse atendimento que eu faço aqui, eu gostaria que você desse continuidade em casa. Muitas famílias não fazem, mas essa família em específico me marcou muito, porque eles faziam absolutamente tudo. Então, essa criança, eu acompanhei ela por pouco tempo, acho que foi menos de 6 meses, mas em menos de 3 meses, ela já tinha um comportamento completamente diferente. Quando eu comecei a acompanhar, ela derrubava prateleira e derrubava todos os brinquedos, 3 anos. Derrubava todos os brinquedos, ela não tinha nenhum tipo de comportamento que fosse funcional, de fato. E quando eu parei de acompanhar essa criança, ela já tinha começado a falar algumas palavras. Ela já sentava, calçava a sandalinha dela. Ela não tinha mais tantos episódios tão intensos com relação à frustração. Então, essa foi uma história que me marcou, porque eu observei como a família, exercendo o papel e não só colocando ali o peso no profissional, como essa parceria faz tudo acontecer de uma forma muito mais fluida e mais rápida também, né? Sim. E para encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para todas as famílias que, mesmo entre erros e acertos, estão tentando educar seus filhos da melhor forma possível? Ninguém vai ser perfeito. Nenhuma educação vai ser perfeita. Hoje a gente fala muito em trauma, né? Se fala muito em, ai meu Deus, porque eu não posso traumatizar o meu filho, porque eu preciso que meu filho tenha um desenvolvimento emocional perfeito. Gente, isso não vai acontecer. Então, tira um pouco desse peso da perfeição do teu ombro. Dedica mais o teu tempo para ter um tempo de qualidade com o teu filho. Eu acho que isso é muito mais eficaz para a educação dele do que tentar oferecer a melhor escola da cidade, 300 atividades extracurriculares. O tempo de qualidade que você tem com o teu filho é a coisa mais importante para o desenvolvimento dele. Perfeito. Chegamos ao fim, infelizmente, porque a conversa estava muito boa. E eu quero te agradecer, Julie, pelo seu sim. Não posso deixar também de te parabenizar pela sua trajetória. Obrigada. Parabéns. Eu acho que o seu trabalho Psicólogas de Mãe é muito sobre propósito mesmo, porque eu acredito que influencia assim, diretamente na vida das pessoas, na qualidade de vida
tanto das mães e, consequentemente, dos filhos, das famílias. Então, parabéns pela sua trajetória, que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém! E muito obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço, Mari. E para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. A gente se encontra novamente terça-feira às 14 horas. E antes, eu já ia me esquecendo, mas deixa seu Instagram, Júlia, para as mamães que queiram acompanhar e que estejam precisando de uma psicóloga. Perfeito. Meu Instagram é _JulealPC. E você pode também pesquisar como Juliana Leal, psicóloga de mães, que vai aparecer. Perfeito. Beijo e até lá.